Estamos em 2016 e vamos apresentar 15 anos de história e outros 15 de projeções para o sistema elétrico brasileiro. A capacidade de geração de energia elétrica é estratégica para qualquer país, pois é propulsora de sua economia e, consequentemente, do seu crescimento econômico e do incremento na qualidade de vida de sua população. Precisamos de um parque gerador que reúna, além de vantagens econômicas, maior eficiência energética e reduzido impacto ambiental, ou seja, do desenvolvimento sustentável. A evolução tecnológica tornou possível o crescimento populacional da raça humana. Principalmente após a Revolução Industrial, estamos diante de um crescimento exponencial. Mas essa taxa de crescimento é sustentável? Logicamente, no longo prazo não. Entretanto, as projeções apontam que o ritmo de crescimento populacional deve se tornar mais suave com o desenvolvimento socioeconômico das nações. Em contrapartida, pelo mesmo motivo, a expectativa de vida tem histórico e tendência de elevação. O crescimento populacional e a evolução socioeconômica, promovidos pelo progresso tecnológico, provocaram uma disparada no consumo energético nos últimos 100 anos. Porém, existe uma incrível disparidade de consumo energético entre os países, ou seja, países menos desenvolvidos, como o Brasil, devem perseguir o aumento de qualidade de vida de suas populações. Desse modo, quando olhamos o produto interno bruto per capita, encontramos a mesma diferença entre as nações observada no consumo energético per capita. Como o PIB brasileiro vem evoluindo gradativamente nos últimos anos, esperamos que o consumo energético evolua na mesma cadência. Mas precisamos ter cuidado, pois o nosso mundo e seus recursos não são ilimitados. Agora, vamos interpretar o nosso sistema elétrico nos últimos 15 anos? A proporção de geração de energia elétrica através de fonte hídrica é majoritária, mas vem cedendo espaço, especialmente para as termoelétricas. Vemos a crise de energia do ano de 2001, quando a demanda tendeu a suplantar a oferta de energia elétrica e os consumidores precisaram reduzir seu consumo. A geração de energia apenas retornou ao patamar de 2000 a partir de 2003. E não por acaso identificamos uma estagnação do PIB entre os anos de 2000 e 2003. O modal eólico começou a aparecer no Brasil timidamente apenas em 2006. Voltando a 2000, o nível médio de água dos reservatórios já estava baixo, caindo ainda mais em 2001. Poucos investimentos na ampliação do parque hidrelétrico, mas investimento tímido para a criação de um parque termoelétrico, somado às menores quantidades de chuvas, foi igual à crise de oferta de energia elétrica no Brasil. Mas os níveis de água dos reservatórios voltaram a subir de 2002 em diante. Com o aumento no nível dos reservatórios e o crescimento gradativo da geração termoelétrica, a economia do país voltou a crescer no período entre 2004 e 2008. Entre 2008 e 2009, com a crise econômica mundial, verificamos uma estagnação econômica e da geração de energia elétrica. Passada a crise, o crescimento econômico retornou, requerendo mais energia do sistema nacional entre 2010 e 2013. No entanto, percebe-se que já em 2012, o parque térmico, agora mais robusto, vinha sendo utilizado para regularizar o nível médio de água dos reservatórios das hidrelétricas, que mesmo assim voltou a cair, novamente em função da redução das chuvas. Assim, a geração apenas por hidrelétricas em 2012 foi menor do que em 2011. Em 2013 foi na mesma ordem de grandeza de 2009 e em 2014 foi compatível com a geração hídrica de 2008, ou seja, houve um esforço enorme para a manutenção dos níveis de água dos reservatórios. Chegando em 2015, assim como em 2000 e 2001, houve tempo para se antecipar a situação crítica vivenciada agora e possivelmente nos próximos anos.
O sistema dá sinais. Vamos adicionar à nossa análise a eficiência energética, na verdade, na forma de eficiência exergética. Assistam ao vídeo do link, caso queiram saber o motivo do uso do X no lugar do N. Percebe-se claramente uma tendência de queda da eficiência exergética em função do aumento gradativo de utilização de plantas termoelétricas, já que a participação das usinas termoelétricas convencionais na quantidade anual de energia gerada saiu de pouco mais de 4% no ano 2000 para quase 23% em 2014. Essa tendência de queda de eficiência exergética do Parque Gerador Nacional segue o caminho inverso do que seria adequado para o sentido da sustentabilidade. Além dos valores históricos de eficiência exergética em amarelo, a linha de tendência em tracejado vermelho chega a um valor de eficiência exergética próximo a 50% em 2030. Já há uma projeção sustentável em tracejado laranja, com a utilização maior de geração eólica ou hídrica, além de utilização de plantas térmicas em ciclo combinado, pode chegar ao patamar tecnologicamente ideal de 60%. A diferença entre o valor de 60% de eficiência exergética da projeção sustentável e o de 50% para a tendência atual para 2030 pode parecer pequena, mas gera necessidade de mais 10% em recursos naturais, os quais são revertidos em mais dispêndios econômicos. Essas diferenças, somadas ao longo dos anos, representarão uma fortuna em consumo de insumos, além de impactos ambientais que podem se tornar cada vez mais preocupantes. Como conclusões, vamos citar: a evolução do consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo tem correlação direta com o crescimento populacional e do PIB e com a melhora na qualidade de vida da população. Por ao menos 2 vezes, próximo ao ano de 2000 e a partir de 2012, o sistema elétrico nacional deu sinais antecipados que entraria em colapso. Mas o país não se preparou adequadamente para lidar com o planejamento energético, contando basicamente com as chuvas. As termoelétricas não deveriam ser utilizadas na base do sistema, mas apenas para atender as demandas de pico. No entanto, mais recentemente, entre 2010 e 2012, elas começaram a ser utilizadas mais intensamente na base do sistema elétrico para preservar os níveis de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A tendência é que a eficiência exergética do sistema de geração de energia elétrica nacional chegue próximo a 50% em 2030, evolução que está na contramão do desenvolvimento sustentável. Existem opções para reverter essa tendência, tais como o uso mais intenso de alternativas não convencionais no Brasil, mas comuns em outros países, como a eólica e a solar. De uma forma geral, historicamente, o Brasil é um país que não desenvolve um plano diretor robusto para diversas áreas responsáveis por suportar o seu desenvolvimento, assim como para temas como a educação, transporte, logística, turismo, entre outros. A infraestrutura nacional, da qual a geração de energia elétrica é um personagem principal, não possui um planejamento vigoroso e perseguido firmemente para que as suas ações se tornem realidade. Além disso, não há um direcionador claro para que o sistema busque se tornar mais sustentável. Você quer entender melhor esse assunto? Baixe o nosso artigo completo no nosso site. Clica aí.